Oi gente, bem-vindos ao canal Rubricano, eu me chamo Neide e hoje eu vim trazer para vocês a resenha do Stephen King, Doutor Sono, e eu achei esse livro muito interessante. Então primeiro eu vou falar do que se trata o livro e depois eu vou dar a minha opinião sobre ele. Dr. Sleep, ou Doutor Sono, como foi lançado aqui no Brasil pela Suma de Letras, fala da história de Danny Torrance, que é aquele garotinho do Iluminado, do livro Iluminado, que se passa na vida adulta dele. Então, assim, o início da história é um pouco depois do que aconteceu, né, no livro de Iluminado. Então, Danny já tem seus 7, 8 anos, né, e ele tem vários pesadelos e vários encontros com alguns dos fantasmas do livro Iluminado. Não estou falando nenhum spoiler, né? Isso está na introdução do livro. Então eu acho que não tem muito que acrescentar sobre isso. Então o início é bastante interessante, onde o Dick, né, que é aquele cozinheiro do Hotel Overlook, se faz como se fosse o mentor do Danny Torrance, né, nos seus 7, 8 anos, porque ele não sabe como lidar com os fantasmas, né, do Hotel Overlook Hotel. Então ele pede ajuda, a mãe dele, a Wendy, pede ajuda ao Dick, e o Dick, né, no início desse livro, vai falando da sua história. A gente conhece um pouco da história do Dick, né, que eu achei bastante interessante. O Danny, você já vê aquele carisma que ele tem, que ele já tinha do livro Iluminado. E ele acaba tendo ainda mais no início, né? A gente acaba se apegando ao Danny criança. Então, se tem-se uma passagem de tempo, então a gente vai conhecer o Danny adulto. O Danny adulto, né? Ele acaba seguindo os passos do pai dele e acaba virando um alcoólatra por causa dessas visões, né, de fantasmas que ele ainda tem. Então, assim, para amenizar, para mascarar e para ele não sentir essa atmosfera que sempre rodeia ele, então ele começa a beber. Então a gente vai conhecer o Danny, o alcoólatra, né, que ele vai acabar indo de cidade em cidade até achar uma cidadezinha onde ele vai trabalhar como se fosse um acompanhante de idosos, faxineiro, não me lembro muito bem dessa parte. Então, ele acaba, né, ganhando esse nome de Doutor Sono, né, entre aspas, onde ele acaba ajudando as pessoas a fazer a passagem, digamos assim, como o King fala aqui no livro. Então, assim, esse é o grande enredo do livro, né? Aí, a partir daí, ele acaba tendo, né, a ligação, onde ele vai ser o mentor, né, de uma menininha. E isso começa ainda no útero, o que é bastante interessante, ainda no útero da mãe dela, que é exatamente a Abra, que a Abra é muito amor, muito linda. Então a Abra, ela tem uma iluminação muito maior do que o Danny. Então vocês imaginam, o Danny já tinha uma iluminação muito boa e a Abra, ela tem 10 vezes mais do que o Danny. Então, assim, o enredo basicamente é essa, onde eles vão acabar encontrando um grupo de andarilhos, né, que sugam essa iluminação dessas crianças iluminadas. Então o grande boom da história é exatamente esse envolvimento. Os vilões são bastante interessantes nesse livro. Eu recomendo muito vocês lerem. Aprovadíssimo. Mas o Iluminado é ainda melhor. Mas o Stephen King acabou dando um enredo bastante interessante, com personagens bastante cativantes. Então é um livro que eu recomendo. Um livro de nota, se fosse dar uma nota de 0 a 5, ele é um livro 5. Eu recomendo. Recomendo vocês antes lerem Iluminado,
né, para entender e ter aquela ligação com o personagem principal, que é o Danny Torrance. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Doutor Sono, do Stephen King. Muito bom. Então até a próxima resenha. Tchau.